Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos em mais uma aula, continuando aquela aula passada que a gente estava falando sobre cadeias alimentares. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Vamos começar entendendo um pouco mais sobre as cadeias alimentares. Bom, vocês lembram que na aula passada eu deixei no último slide, a gente falou um pouco sobre esse quadro, tá? Vamos relembrar um pouquinho. O que é que o ambiente precisa? Todo ambiente tem que ter seres vivos e não vivos. Quem são? Primeiro vamos falar sobre os seres não vivos. Quem são os seres não vivos, né? Quem são os elementos que produzem esse espaço de seres não vivos? A água, a temperatura, o ar, o solo, a luz. Eu ainda trago algo mais, a umidade, tá bom? E esses seres vivos, quem são? São os seres que têm como característica nascer, desenvolver e morrer, né? Passa por todo esse processo. Ele nasce, ele cresce, ele desenvolve, ele morre. Ele precisa de energia, precisa se locomover, ele precisa de energia para desenvolver, para crescer, tá? Ele pode se reproduzir. Professora, mas por que pode? Há algum tempo atrás, se usava como característica do ser vivo a reprodução. Só que notou-se que alguns seres vivos se reproduzem ou aumentam a sua população de uma forma diferenciada, tá bom? Então, ele pode ou não se reproduzir, tá? Ele depende do ambiente no qual está inserido para se desenvolver ou não e interage com outros seres vivos e fatores não vivos. E aí existe um equilíbrio dentro, né, desse sistema, desse ecossistema, que envolve todos esses participantes, vivos e não vivos. Esse equilíbrio é dado através das cadeias alimentares, que começam com seres vivos produtores. As cadeias alimentares começam com seres vivos produtores, que são os capins, as plantas, as árvores, as plantas frutíferas, o pé de maçã, o pé de manga. Ah, professora, pé de manga, pé de maçã, é tão feio. A senhora professora falando assim, ah, tá bom. Mas eu posso dizer que é a macieira, que é a mangueira, mas é tão próximo da nossa realidade usar esses nomes, não é? No dia a dia a gente diz, a laranjeira deu flor. Não. Você viu lá que o pé de laranja está cheio de florzinhas, aí você corre lá, mãe, o pé de laranja deu flor. Você não chega falando laranjeira. Vamos colocar aqui na nossa realidade, vamos entender um pouquinho mais sobre o nosso cotidiano. Então, quem são esses seres produtores? As plantas, seja ela frutífera ou não, tá? Porque as plantas frutíferas, elas dão alimento para diversos animais, mas as não frutíferas também, tá? Aqui eu trouxe como exemplo o capim, tá bom? Aí, quem são os consumidores primários, consumidor primário? Aqui eu trouxe como exemplo a capivara, um animal bem presente aqui no Nordeste. E, principalmente aqui no Piauí, tá? Aí, essa capivara, ela se torna alimento para um outro animal. Que aqui eu trouxe a onça, tá bom? Como um consumidor secundário dessa capivara. E aí, essa onça, por algum motivo, morreu e eu tenho os decompositores, tá bom? Que não estão aparecendo aqui, mas que fazem parte dessa cadeia. Bom, a cadeia e a teia alimentar, elas são processos que se englobam, tá? Então, as teias alimentares são várias cadeias que se cruzam, portanto, não são lineares. Eu vou mostrar já para vocês uma teia, vocês vão ver que são várias cadeias se cruzando, tá?
Nas teias alimentares, um mesmo organismo ocupa diferentes níveis tróficos. Ele pode ser um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, tá bom? E eu trouxe aqui um exemplo. Ó, lá em cima, exemplo de cadeia. O capim é consumido pelo ratinho, que é consumido pela cobra. Aí eu tenho logo em seguida um exemplo de teia. Ah, professora, mas por que teia aqui embaixo? Olha, acompanha comigo. Vou colocar aqui a canetinha vermelha para mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se está aqui. Isso, voltou. Passou demais. Volta. Ó, aqui, ó. Onde está a canetinha vermelha? A planta é consumida pelo gafanhoto, que é consumido pelo sapo, que é consumido pela cobra, que é consumido pelo gavião. Ou a planta, cadê? A planta tá aqui, é consumida pelo roedor, é consumido pelo pássaro, que é consumido pela cobra, que é consumido pelo gavião. Então aqui eu tenho duas cadeias que estão interligadas, se cruzando, tá? Aí, as cadeias, elas apresentam um único fluxo. Observa que ali em cima, ó, só tem um fluxo. O capim, o rato e a cobra. Encerrou-se o ciclo, tá? A apresentação dela é linear. A teia, não. A teia, ela tem uma apresentação cíclica. Todos eles se integram, tá bom? Os níveis são produtores, consumidores e decompositores. O produtor, olha aqui, eu trouxe dois exemplos, né? O produtor, aí tem o consumidor primário, aí eu tenho o consumidor secundário e o consumidor terciário. Aí, aqui embaixo, eu trouxe o que é cada um, tá? Eu trouxe o fitoplâncton, que está aqui como representado como produtor, que são as algas, as microalgas. Lembra que eu falei que são microalgas que estão no oceano, geralmente em oceanos mais profundos, né? Em mares mais profundos. São consumidas, que é comido pelo zooplâncton, que são microcrustáceos, aquele camarão pequenininho, tá? Que é consumido pelo peixe, que é consumido pela ave. Olha que interessante. Algumas espécies de aves, elas ficam sempre próximas ali ao mar, próximas aos oceanos, próximas aos rios. Por quê? Porque elas se alimentam desses peixes, pequenos peixes, que estão ali presentes naquelas águas, tá bom? Então, aqui tem um textinho dizendo assim, ó. Os microcrustáceos são a maior biomassa de matéria viva do planeta. Professora, a senhora tem certeza absoluta. Esses microcrustáceos, eles estão presentes em todos os oceanos. E lembra que o nosso planeta, ele é constituído por grande parte de água, né, dos oceanos. Então, está presente em toda essa área. E, geralmente, tudo isso alimenta os peixes, alimenta toda uma cadeia gigantesca, tá? Aqui eu trouxe só uma pequenininha, mas tem uma cadeia gigantesca que é alimentada por essa biomassa. Olha aqui que interessante. Eu trouxe aqui. A luz do sol, ela entra, né, nos mares, oceanos, e ali ela alimenta, né, os seres fotossintetizantes, o fitoplâncton, que está aqui, que eu já falei aqui sobre ele, né, que são as microalgas. Essa luz do sol alimenta essas microalgas através da fotossíntese, né, esses seres unicelulares que alimentam esses zooplâncton, que são pequenos crustáceos, né, ali eu trouxe o exemplo como crio. Tem um filme, inclusive, Assusta Tubarão, algo do tipo. Não lembro o nome direitinho, mas na próxima aula eu posso trazer para vocês. É alguma coisa com tubarão. E é um desenho animado, tá? E tem crio.
lá se fala muito sobre crio, que são criaturas muito próximas de camarão. Parece um pequeno camarão, ele é bem pequenininho, né? É micro. E aí esse crio se alimenta desse fitoplâncton. Esse crio é alimento para os pequenos peixes, algumas sardinhas, tá bom? Que é alimento tanto para o atum quanto para a cavala. A cavala é alimento do atum também, que é um peixe maior, tá? Que é alimento para o tubarão, tá bom? Aqui eu trouxe como exemplo um tubarão branco. Coloquei ali só como tubarão grande, tá? Aqui eu tenho uma cadeia terrestre, ou melhor, uma teia terrestre constituída de várias cadeias. Eu vou dar um exemplo só de uma cadeia, só para vocês terem uma noção de uma cadeia linear, tá bom? Ó, a verdura é alimento para o coelho, que é alimento para a raposa, que é alimento para o gavião. Ou melhor, para a onça, desculpa. Verdura, alimento para o coelho, que é alimento para a raposa, que é alimento para a onça. Mas observa aqui comigo, que a verdura também é alimento para o coelho, que também pode ser alimento para a cobra, ou para a onça, ou para a raposa. O rato se alimenta das gramíneas que estão aqui, né? Que é um ser fotossintetizante, autótrofo. As gramíneas servem de alimento para o rato, que serve de alimento para a raposa, que serve de alimento para o gavião. Mas o rato também serve de alimento para a coruja e para a cobra. Então, quando eu falo de teia, eu falo exatamente dessa integração de diversas cadeias alimentares, tá bom? Estou trazendo aqui para vocês estão entendendo direitinho? Tem alguma dúvida? Tem uma dica para vocês. Lembra que a professora de ciências de vocês não sou só eu, tá bom? Lembra que tem a professora que está acompanhando as aulas de vocês, que está acompanhando vocês todos os dias, tá? Pelos grupos WhatsApp ou pelo sistema Mob Educa. Utilizem-se desses meios, tá bom? Falem, tirem alguma dúvida com a professora de vocês, não fiquem com a dúvida. Leiam os livros, utilizem-se desse material, olha, assistam vídeos, outros vídeos. Se tiver alguma dúvida, procurem ajuda, tá? Não guarda dúvida, não. Um outro tipo aqui de teia alimentar, tá bom? Aqui eu trouxe mais como exemplo mesmo, tá? Os grandes animais estão lá em cima, né? Que são os animais que fazem esse consumo mais. A base dessa pirâmide do ecossistema são realmente as plantas, ó, observa lá embaixo. E aí logo em seguida eu tenho animais que consomem planta, que se alimentam de plantas, os carnívoros, né, os consumidores primários, e lá em cima os consumidores secundários e terciários, tá bom? Olha aqui mais uma teia, tá? Ó, por que eu trouxe isso como exemplo de teia? Pensa comigo. A planta, quando ela morre uma folha, se decompõe, ela é alimento para os decompositores que estão ali, ó. Fungos, bactérias, minhocas, organismos. O gafanhoto, da mesma forma. Ele morre, serve de alimento para os decompositores. O rato, da mesma forma. Ele se alimenta do gafanhoto, mas também serve de alimento para os decompositores e para a coruja. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma cadeia e nesse outro lado, nessa outra ramificação, eu tenho uma teia. Olha que teia linda que eu trouxe para vocês. Vamos lá, falar mais um pouquinho. Seres produtores, as plantas que produzem flores, sementes, folhas e frutos. As plantas são os produtores. Quem são aqui os meus consumidores primários? O rato, o gafanhoto, o coelho, a tartaruga, o caititu. Tá vendo lá em cima? Ó, o caititu lá em cima. Então, ó, rato, gafanhoto, coelho, tartaruga e caititu. Quem são os meus consumidores secundários? O sapo,
né? O gavião também é um consumidor secundário. O escorpião pode ser secundário ou terciário. E a raposa é também um secundário, tá bom? Tudo isso, todo esse ciclo, ele se completa bastante, tá? Eu só preciso que vocês entendam quem são os produtores, os consumidores e os decompositores. E todos eles se encerram nos decompositores que levam esses nutrientes até as plantas através do solo. Olha mais um exemplo de teia que lindo, né? Só que esse eu trouxe uma coisa diferente. Nesse exemplo de teia, eu trouxe o ser humano. Ah, professora, por que a senhora trouxe o ser humano aí? Porque o ser humano ele se alimenta de diversos animais. Nós estamos incluídos na cadeia alimentar de diversos animais. Pensem comigo. Durante o dia, a gente não consome apenas, grande parte de nós, né? A gente não consome apenas legumes, frutas, verduras. A gente também faz consumo de carne, né? Então, por isso eu trouxe o ser humano como um consumidor. Mas o nosso consumo não tem só a ver com a questão alimentar, não, tá? Tem também a ver com outras questões. Como assim, professora? Nós consumimos, por exemplo, o ser humano, eu digo nós, o ser humano, consome, por exemplo, a pele de alguns animais, que acaba levando essa questão, né, de consumidor. Eu consumo de alguma forma matéria-prima que é gerada por algum animal. Eu trouxe ali um elefante. Muita gente pode perguntar assim, professora, mas um elefante? O que a gente consome do elefante? Durante muito tempo se usou essas presas gigantescas dos elefantes para a produção de muitos materiais, tá? Então assim, o elefante, o tubarão, a baleia, golfinhos, são animais que, no geral, a gente não imagina que nós, seres humanos, somos consumidores, mas nós somos, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem animais que o consumo é direto e tem animais que o consumo é indireto. Às vezes você consome e nem sabe. Por quê? Ah, eu faço consumo de uma vitamina que contém ômega 3. De onde vem esse ômega 3? Você já parou para pensar? O ômega 3 ele é produzido por alguns peixes. Então, esse ômega 3 que é produzido por peixe é extraído dos peixes e aí é o nosso consumo, tá bom? Ei, vamos revisar um pouquinho. Ó, o que a gente estudou hoje? A gente estudou sobre cadeia alimentar, seres produtores, seres consumidores e seres decompositores. Aqui eu trouxe um pouquinho disso tudo. Ó, eu trouxe os produtores ali no cantinho, as plantas, que é consumida pelo bode, pelo coelho ou pelo rato. E aí, o bode serve de alimento para o lobo, que serve de alimento para o leão, ou serve de alimento diretamente para o leão. O coelho serve de alimento para o lobo, que serve de alimento para o leão, ou serve de alimento para a onça, que serve de alimento para o leão. E o rato? O rato, ele serve de alimento para a onça, para a coruja e para a cobra, que servem de alimento para o gavião, tá bom? Então aqui, pensem comigo, eu tenho que entender hoje o seguinte: existem seres produtores que produzem alimento para os consumidores primários. Esses consumidores primários servem de alimento para os consumidores secundários. Os consumidores secundários, por sua vez, servem de alimento para os consumidores terciários, que, ao chegarem no fim do seu ciclo, morrerem, servem de alimento para os decompositores, que devolvem ao meio ambiente os nutrientes que foram retirados durante todo esse processo e servem de base para o crescimento da planta, para o crescimento dos seres produtores, tá bom?
Ó, que lindo que ficou. Produtor, consumidor, produtor, decompositor e todos eles interligados. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Ei, a nossa aula se encerra por aqui por hoje, tá? Hoje nós vamos continuar entendendo que temos que aprender em casa, estudem, continuem estudando, continuem lendo o material de vocês, acompanhem as aulas de vocês não só aqui na TV, acompanhem também as aulas de vocês durante as aulas das professoras de vocês, né? Pelo grupo do WhatsApp ou pelo Mob Educa, me façam as atividades, tá bom? Não esqueçam disso, é muito importante para vocês. Continuem aprendendo em casa. Usem a máscara, só saiam de casa se extremamente necessário, tá bom? Vamos continuar nos protegendo, vamos continuar nos guardando um pouquinho para que tudo isso acabe logo e a gente volte com tudo para as nossas escolas. Estamos morrendo de saudade de vocês, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima!